bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje você vai assistir Dicas de Leitura. É uma nova playlist aqui no nosso canal para você ficar bem informado, buscar informações sobre o espiritismo, sobre o espiritualismo, sobre a mediunidade. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre esta obra aqui, psicografada por Chico Xavier, chamada de Carta de uma Morta, tá? Nesse momento de dica de leitura, eu vou trazer, né, informações valiosas dessa obra. Ela foi escrita, aliás, ela foi publicada em 25 de junho de 1935. Então, veja bem, já naquela época já se falava em carta consoladora, informações do mundo espiritual, tanto das pessoas que partiram como das que ficaram, para ter informação sobre o seu ente querido. E aqui ele diz, bem no comecinho do livro, aqui como se fosse um prefácio, ele diz o seguinte: explicação necessária ao leitor. As páginas que vão ler são de autoria daquela que foi, na terra, a minha mãe muito querida. Minha genitora chamava-se Maria João de Deus e desencarnou nessa cidade em 29 de setembro de 1915. Então, 1915, ela desencarna em 29 de setembro de 1915. E em 1935 ele publica essa obra. Filha de uma lavadeira humilde de Santa Luzia do Rio das Velhas, ela não pôde receber uma educação esmerada, mas todos os que a conheceram afirmam que os sentimentos do seu coração substituíram a cultura que lhe faltava. Quando o seu bondoso espírito se comunicou por meu intermédio, ou seja, por Chico Xavier, pela primeira vez, eu lhe pedi que me contasse as impressões iniciais da sua vida no outro mundo, recebendo a promessa de que o havia de fazer oportunamente. E há pouco tempo ela começou a escrever, por intermédio da minha mediunidade, estas cartas que vão ler. Então veja bem, a maioria das pessoas, quando desencarna um ente querido, ou quando um amigo, um familiar, ou qualquer uma outra pessoa e que entende sobre o espiritismo, né, já estudou, tem consciência de que existe essa comunicação entre os dois mundos, sempre traz essa informação. Olha, você está buscando, né, ali, inconsciente ou consciente, no momento que você dorme, né, você está lá no mundo espiritual, desdobrado, e você diz, olha, minha mãe, meu pai, meu irmão, como ele fez aqui, né, me traz notícia, me diz como é que é aí o local que você está se refazendo, me fala como foi a sua chegada, me fala como foi, né, quem foi que lhe recebeu no mundo espiritual, para deixar aqui nossos corações mais feliz, em paz, né? Então, é o que ele fez aqui e o que muitos fazem hoje quando estão em busca de uma carta consoladora. Aí ele diz, eu contava 5 anos de idade, veja bem, ele estava com 5 anos de idade quando minha mãe desencarnou, mas mesmo assim nunca pude esquecê-la e ultimamente, graças ao espiritismo, ouço a sua voz, comunico-me com ela e ao seu espírito generoso devo os melhores instantes de consolo espiritual da minha vida. Então, veja bem, aos 5 anos de idade, tá? Quem estudou a história do Chico vai lembrar aí a quantidade de problema que ele passou, tantos imprevistos, né? Então, mas com 5 anos de idade, ele sentia a presença da mãe, ele ouvia a voz da mãe, né? Ele lembrava dos momentos com ela. E assim ele foi tendo essa aproximação, né? Amadurecendo essa ideia para poder chegar nesse ponto aqui. Continuando, ele diz, aí estão, minha mãe, as tuas páginas. Elas vão ser vendidas em benefício das orfãozinhas. Deus permita que os pequeninos que sofrem recebam um conforto em teu nome e que a misericórdia divina te auxilie, multiplicando as tuas luzes na vida espiritual. Então, aqui ele traz um recado para aqueles que são médiuns, que se encorajem, né? Criem coragem para buscar esse intercâmbio, porque o médium evangelizado, quando ele tem equilíbrio, ele pode se comunicar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o familiar,
sem ficar emocionado. Ele pode ficar emocionado posteriormente, né? Quando ele cair na realidade ali, quando acabar toda essa trajetória, toda essa trabalheira toda, né? Que ele passou ali, toda essa dificuldade, né? Quando ele passou tudo, aí ele vai lembrar, né? Nossa, eu estou me lembrando que o meu pai veio na minha sintonia, a minha mãe. E tem tantos médiuns aí que solicitam cartas de familiar. Vocês mesmos podem concentrar, conversar com seu familiar, com seu ente querido. Mas acontece que as pessoas, né? Elas querem revelação. Elas querem saber, né, o que o pai vai trazer de aconselhamento, ou seja, qual é o conselho que ele vai dar para o filho, falar para o outro que está fazendo alguma coisa que talvez não seja boa, qual é o conselho que ele vai trazer para resolver aquele problema. Não é assim. Enquanto você estiver pensando dessa maneira, né, você não vai se equilibrar para transmitir esse tipo de recado, tá? Muitas vezes a pessoa quer saber, né? Tem algumas pessoas quando me procuram, quando vão ao encontro no abacateiro, né? Que é o local onde eu escrevo pessoalmente as cartas, né? Ah, eu queria saber como é que minha mãe está, se ela tem alguma informação sobre meus irmãos, qual é o conselho que ela tem que me dar. Não, gente, não é isso. O espírito, quando ele desencarna, né? Aliás, a pessoa, quando desencarna, quando ele já está bem, em espírito, ele começa a revisitar o ambiente, né? É, é, é o caminho para essa preparação para uma carta, uma mensagem, uma aparição, né? É, às vezes, um médium vidente começa a visualizar ali aquele espírito, né? É sinal de que ele está se aproximando da família, é um sinal de que ele está buscando esse intercâmbio para se comunicar com alguém, ou até mesmo para guiar aquela família a um local onde ele possa buscar este consolo, né? Mas as pessoas querem revelação. E mais uma vez, eu reforço aqui para vocês, eu reitero mesmo que nem sempre a carta chega da forma que você gostaria. Porque às vezes o espírito está se refazendo, ele ainda está sendo preparado, né, para essa melhora, para retornar, porque também pode se emocionar, né? E o médium evangelizado, ele recebe essas instruções, né? Mas ele não vai entrar nessas questões pessoais, né? Ele vai perguntar se ele está bem, como ele chegou, se ele melhorou. E aqui, veja bem o que Dona Maria João de Deus, que eu estou, né, falando um pouco sobre esse livro aqui, Carta de uma Moça, psicografado por Chico Xavier, Cartas de uma Morta, de Francisco Cândido Xavier, né, ditado pelo Espírito Maria João de Deus, a sua mãe. A primeira mensagem, veja o que Dona Maria João de Deus traz de informação. Ela diz o seguinte, Dona Maria João de Deus diz o seguinte: no limiar da vida de além-túmulo. Para mim, meu caro filho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito amargos e dolorosos. Então, veja bem, as últimas impressões e os últimos dias transcorridos depois da morte foram os mais amargos e dolorosos. Por quê? Nos derradeiros momentos, ela sentiu que deixava seus filhos ali pequenos, né? Que eles iam passar por muitas dificuldades. E, enquanto ela percebia que realmente ela havia desencarnado, ela disse, pronto, agora vai ser a parte mais dolorosa para mim. Continuando, ela diz, quero crer que a angústia que naquele momento avassalou a minha alma originou-se da profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar e dos afetos familiares. Pois, apesar de crer na imortalidade, sempre enchia-me de pavor os aparatos da morte. E dentro do catolicismo que eu professava fervorosamente, atemorizava-me a perspectiva de uma eterna ausência. Como ela era uma pessoa muito católica, ela não saía da igreja, ela estava lá sempre, né, com os amigos, com os vizinhos, rezando o texto, fazendo as novenas, né, acompanhando as missas e todas as programações da igreja, Dona Maria João de Deus estava por lá.
Então, ela nos traz esses detalhes. Veja que ela não está contando aqui, né, trechos daquilo que ela deveria. Olha, meu filho, você ficou aí pequenininho, né? Agora você já cresceu, já está conseguindo escrever aquilo que eu estou ditando para você. Eu vou lhe dizer que naqueles dias eu pensava, eu sorria, eu chorava. Então, muitas vezes, coisas desnecessárias não eram colocadas aqui na, na obra. Também, talvez, ele não escreveu. Então, é isso que eu chamo a sua atenção hoje. Lutei enquanto me permitiram as forças físicas contra a influência aniquiladora do meu corpo, mas foi uma luta singular e que sustentei como só acontecer aos corações maternos, quando periga a tranquilidade dos filhos. Unicamente esse amor obrigava-me ao apego à vida, porque os sofrimentos que já havia experimentado despediam-me de todo o prazer que ainda pudesse me advir das coisas terrestres. Então aqui, meus irmãos, o que acontece? Muitas pessoas, né, quando eu peço para preencher o questionário para uma possível carta psicografada, lá tem uma pergunta, né? Qual foi o motivo de ir em busca de uma carta consoladora do seu ente querido? Aí a pessoa coloca lá, saudade. Gostaria de saber se já aceitou a sua partida. Não, gente, escreva uma mensagem vinda do seu coração. Olha, eu gostaria muito que ele me falasse sobre as suas impressões no mundo espiritual. Como foi a sua despedida? O que ele sentiu a nos deixar aqui? Com tanta dificuldade que também passamos e que também, você não lembra que lá do outro lado, ele também passou por muita dificuldade, como diz aqui a dona Maria João de Deus. Então, quando você for em busca de uma carta consoladora, você precisa saber o que você está buscando. E aqui, numa das mensagens, ela diz o seguinte: a voz do comando desobedecia. Desejava orar, o que ela já não conseguia mais. Ela estava se desprendendo. Todavia, os pensamentos não conseguiam obedecer-me, dispersos pela confusão estabelecida em meu mundo interior. Em virtude dos padecimentos que me percorriam os centros da atividade orgânica, e a minha vontade era semelhante a uma voz de comando, totalmente desobedecida por elementos rebeldes e indisciplinados. Então ela já não conseguia falar, ela já não conseguia se levantar, ela já não conseguia abraçar ninguém, porque ela já estava fazendo essa passagem para o mundo espiritual e ela já não tinha mais condições. Então, meus irmãos, está aqui a obra Cartas de uma Morta, da mãe do Chico Xavier, Maria João de Deus. É uma sugestão de leitura para você, amigo leitor, que acompanha o nosso trabalho aqui nas redes sociais. Acompanhe o meu canal, que eu sempre trago novidades, né, sobre o estudo espírita. E o médium evangelizado, preparado, que tem responsabilidade do trabalho que realiza, faz igual Chico Xavier. Trabalha em seu lar, trabalha aonde a espiritualidade enviar, assim como eu estou fazendo hoje aqui no meu lar. Trabalhando aqui na internet, ajudando muitas famílias a consolar os corações em aflição. Curte, comente, compartilhe esse vídeo, nos ajude no crescimento do canal e até o próximo encontro.